Pode-se dizer que, enfim, o anarquismo em Portugal começa... O anarquismo, sob uma forma mais moderna e organizada, começa, na minha opinião, objetivamente em 1886, com a visita de Élisée Reclus a Portugal. Ele visita Portugal como geógrafo, mas também como militante, pronto, ou ativista, como propagandista do anarquismo. E visita Portugal e, a partir daí, nota-se que há claramente uma grande evolução no movimento. O movimento até aí era um movimento, enfim, difuso, proudhoniano, mutualista. Os primeiros grupos filiados na Primeira Internacional datam de 1871, já aí claramente com uma influência de Bakunin, portanto Marx em Portugal é completamente ignorado até muito mais tarde. Em 1872 aparece uma organização chamada Fraternidade Operária, que se pode dizer que já é uma organização anarquista, se bem que, enfim, com este anarquismo muito difuso. Mas, sobretudo, é em 86, abril de 86, Reclus visita Portugal e logo a seguir aparece em Lisboa o Grupo Comunista Anarquista de Lisboa e um jornal que se chama A Centelha, e no Porto o Grupo Comunista Anarquista do Porto e um jornal que, aliás, é o primeiro, que se chama Revolução Social. Portanto, e a partir daí começa logo o manifesto. Nesta declaração de princípios nota-se que há ali claramente uma redação reclusiana, portanto, os termos, etc. Há uma grande influência do jornal Le Révolté, o célebre jornal francês, com muitos artigos que são publicados, são traduções do Le Révolté. E, portanto, há uma fase de grande expansão que vai, enfim, uma primeira fase que vai até 1895, basicamente, onde há o aparecimento em catadupa de grupos, inclusivamente ações de propaganda pelo facto, com algumas bombas. Há um episódio muito célebre de um jornalista monárquico que difama a Louise Michel após o atentado que ela sofre em França, e há um anarquista que o espera e dá-lhe bengaladas. Portanto, há toda uma série de episódios e nota-se claramente grupos anarquistas aparecerem um pouco por todo lado. Que, à semelhança do que aconteceu em França, também o governo português na altura, em 1896, deita cá para fora leis anti-anarquistas que, enfim, criminalizam a propaganda anarquista e os grupos, etc. E isso, enfim, com algumas deportações, na altura estamos ainda a falar da monarquia, portanto houve alguns anarquistas deportados para Timor, outros para as ex-colónias. Enfim, Timor também é uma ex-colónia, mas só para ver bem o longínquo que era na altura um anarquista ser deportado para Timor. Era praticamente já não voltar, não é? Pronto, este período passa e depois há novamente várias fases de expansão que têm sempre o fim delas coincide com estes episódios. Portanto, 1896 é as leis anti-anarquistas. Depois de 1908 a 1916 há novamente uma fase de grande expansão. 1916 porquê? Porque é aquela grande fratura que se dá a nível internacional com a polémica sobre a Primeira Guerra Mundial. Portanto, para simplificarmos, Kropotkin versus Malatesta, enfim, é pôr a questão um bocado simples, mas essa polémica causa uma grande fratura no movimento anarquista internacional e, obviamente, tem muitos reflexos em Portugal. Portanto, neste período de 1908 a 1916 há muitas coisas. Logo para começar, 1908, o regicídio, protagonizado por anarquistas que matam o rei e o filho mais velho. O filho mais novo escapa a esse atentado e, portanto, a monarquia ainda se prolonga até 1910. Em 1910 dá-se uma revolução, teoricamente, enfim, republicana, mas quem faz as ações de rua, quem vai para a rua de armas na mão, é a classe operária. Portanto, é a chamada carbonária,
que era a maçonaria dos pobres, não é? E que era no fundo quase uma organização anarquista. Aqui é preciso dizer-se, há uma grande colaboração, portanto há uma grande percentagem, ou um grande número de anarquistas portugueses aliam-se à República, portanto aliam-se aos republicanos, no sentido de acabar com a monarquia e implantar a República. Enfim, ver-se-á mais tarde que isso não trouxe nada de particularmente bom ao anarquismo, porque rapidamente os anarquistas e os republicanos entram em ruptura. Obviamente que o regime republicano vai criar algumas coisas que era impossível em monarquia, por exemplo, um ensino laico muito mais divulgado em Portugal, a Igreja perde privilégios, etc. Mas, em contrapartida, também volta-se a criar uma nova espécie de polícia chamada Guarda Nacional Republicana, e isso tudo serviu de repressão às reivindicações operárias. Portanto, mas de 1908 a 1916, periódicos, jornais, revistas, primeiro Congresso Anarquista Português em 1911, há a criação mesmo de organizações, muitas federações regionais, até que, pronto, dá-se esta grande fratura no movimento anarquista português, à semelhança do que aconteceu lá fora, onde, enfim, há uma figura que também teve, enfim, bastante conhecida aqui no Brasil, o Neno Vasco, tem um papel muito importante que marca, que era um malatestiano assumido, e, portanto, marca que há aqui uma divisão entre Neno Vasco e uma publicação do Porto contra toda uma série de anarquistas, e uma publicação de Lisboa, Aurora versus Germinal, em que há anarquistas que defendem a posição de Kropotkin, enfim, que se pode considerar uma posição estratégica face ao avançar da guerra e ao não aparecimento da tal revolução internacional, etc. E, portanto, se calhar mais uma vez funcionou a teoria do mal menor, mas que, enfim, na minha opinião, as teorias do mal menor resultam sempre relativamente menor e nunca para o mais, mas enfim. Mas pronto, Kropotkin também era o Kropotkin e, portanto, se calhar até se pode, enfim, compreender um bocado esta situação ou este tomar de posição perante uma guerra que estava a dizimar completamente até o próprio movimento operário, não é? Depois, há uma nova fase de expansão, portanto, há ali 2, 3 anos até ao fim da guerra, que são anos problemáticos. Inclusivamente, há em Portugal uma epidemia pneumónica que dizima, obviamente, que estas epidemias atingem mais as classes pobres, não atingem os ricos, não é? Portanto, houve um grande... varreu todo o país, era rara a família das classes trabalhadoras onde não havia pelo menos uma pessoa que tinha morrido em consequência desta epidemia, e o movimento só se vai recompor em 1919 para novamente ter uma fase de grande ascensão, que no fundo é a causa do aparecimento do fascismo em 1926. Portanto, cria-se uma dinâmica. 1919, a primeira fundação do jornal A Batalha, depois a própria fundação da CGT, anarcossindicalista, claramente, assumidamente, que adota o jornal A Batalha como seu porta-voz. Jornal esse que, isto é um caso de estudo, é um caso único, torna-se um jornal diário. Quer dizer, estamos a falar num país que na altura tinha uma indústria relativamente incipiente, portanto, logicamente, uma classe operária que com muita força, etc., etc., mas não se pode dizer que Portugal fosse um país completamente industrializado. Havia grandes zonas industriais, mas relativamente limitadas. Era um país com, na altura, talvez 25% de analfabetos. E mesmo assim, e obviamente que o analfabeto, mais uma vez, é muito mais entre as classes pobres do que propriamente nas classes dominantes. Mas o jornal consegue ser diário, portanto, é mesmo o terceiro, há quem diga o segundo jornal diário em Portugal, o que é um caso notável. Portanto, as pessoas juntavam-se, cotizavam-se, compravam o jornal e depois havia um ou dois que liam para toda uma série de pessoas que não conseguiam ler ou virem. E, portanto, isto durou uma data de anos. É uma história que é notável, porque é capaz de ser um caso único dentro da imprensa operária, este tipo de
de um jornal que se torna diário num país onde a literacia era tão baixa, não é? Fora do anarcossindicalismo, dentro do anarquismo, vá lá, digamos assim, anarcocomunismo, talvez fosse a corrente, sem dúvida, dominante, juntamente com o anarcossindicalismo, há a União Anarquista Portuguesa, que é fundada em 1923, portanto, num congresso que houve em Alenquer, e, portanto, toda esta dinâmica e, paralelamente, uma falência completa das instituições republicanas, em termos de política parlamentar, portanto, o Partido Republicano original vai-se fraccionando e a páginas tantas era uma confusão total. Havia governos que tomavam posse de manhã e depois bastava que um deputado, à hora do almoço, mudasse de opinião, caía à tarde, não é? E, portanto, paralelamente a esta confusão total parlamentar, havia um movimento operário em franca ascensão. Perante isto, e na época a burguesia recorre à solução dominante, que é o recurso Forças Armadas, golpe militar, fascismo. Pronto, é isso que acontece. Infelizmente, é preciso dizer, os golpes eram tantos, os golpes e contragolpes eram tantos, que o movimento anarquista olhou para o 28 de maio de 1926, é mais um. É lá mais um golpe entre eles e, portanto, nós não temos nada a ver com isto, vamos continuar na nossa vida, na nossa luta, que um dia a aurora há de chegar e ponto final, não é?